E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Carlos e estou aqui para trazer para você mais uma questão de vestibular. A questão que trago hoje é uma questão de reflexão interna total, um caso particular da refração. A questão ela é tirada lá da prova da Unesp de 2013, tá certo? Eu tenho certeza que você vai gostar bastante da resolução, porque eu vou estar trabalhando junto com a parte de física o desenvolvimento matemático necessário para a conclusão da questão. Beleza? Mas antes de irmos à resolução dela, já peço aí para você, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, clique no sininho de notificações para receber informações de cada novo vídeo que eu coloco aqui no canal para você. Combinado? E se você curtir esse exercício, não deixe de compartilhar com seus colegas. Permita que outros amiguinhos como você, que estão se preparando para o vestibular, tenham acesso a informações e resoluções de exercícios. Combinado assim? Vamos à resolução do exercício? Acompanhe comigo ali na tela. O texto da Unesp diz o seguinte: uma haste luminosa de 2,5 metros de comprimento está presa verticalmente a uma boia opaca circular de 2,26 metros de raio que flutua nas águas paradas e transparentes de uma piscina, como mostra a figura. Devido à presença da boia e ao fenômeno da reflexão total da luz, olha lá, ele já está dizendo qual é o assunto, apenas uma parte da haste pode ser vista por observadores que estejam fora da água. Considere que o índice de refração do ar seja 1, o da água da piscina 4 terços, o seno de 48,6 graus, 48,6 graus, 0,75 e a tangente de 48,6, 1,13. Um observador que esteja fora da água poderá ver no máximo uma porcentagem do comprimento da haste igual a... Cara, você percebeu a estrutura do exercício? Primeiro que ele traz para você algumas questões, assim, alguns valores que não são muito comuns, né? Quando nós estamos trabalhando com um exercício vestibular. Geralmente, ao se trabalhar com ângulos, eles dão os ângulos notáveis, que o aluno já tem que ter informação por ele mesmo para saber. Os ângulos de 30, 45, 60. Então, quando você vai fazer uma prova de vestibular, você tem que ter memorizado os seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, que são chamados os arcos notáveis. Mas essa questão em particular, ela está trazendo um seno e uma tangente do ângulo de 48,6 graus. E isso é muito importante. Outro detalhe é que ele dá o valor ali de 1,13 para a tangente. Se ligou? Prestou bem atenção nesse detalhe? 1,13. Combinado? Bom, mas o problema principal é a pergunta final. Ele não quer saber o tamanho visível, ou seja, no desenho ele está dando para você que tem 2,5 metros esta haste luminosa, mas ele não quer saber quantos metros da haste luminosa será visível. Não, não. Depois que você fizer todo o cálculo, você vai ter que se lembrar que o texto está pedindo a porcentagem visível. Guardou bem? Então você vai ter que descobrir qual é a porcentagem visível. Combinado? Vamos acompanhar aqui a estrutura da resolução do exercício. Acompanhe lá comigo então. Para iniciarmos, eu tenho que saber que a luz que está saindo da haste, para poder ser visível, ela tem que sair da haste, então vou considerar o ponto inferior da haste nesse momento, né? Que eu tenho certeza que alguma coisa que está saindo dali vai ser visível. Essa luz, ao tocar a separação aqui, ó, eu vou pegar e colocar para você o nosso apontador laser, tá aqui, ó. Então, esse raio incidente, ao tocar o dióptro, lembre-se, o dióptro é a separação entre a superfície do ar e da água, como está aí no texto para você. Beleza? E na hora que ele tocar esse dióptro, aparecerá ali uma linha perpendicular à superfície imaginária, por isso tracejada, chamada normal. Temos que lembrar que uma parte, para ser visível, uma parte desse raio luminoso tem que sair da água. E esse ângulo que ele está fazendo ali com a normal é o chamado ângulo de incidência. E aí ele, tchum, sai da água.
Perfeito? Então vamos tentar entender ali o que eu tenho. Eu tenho o ângulo incidente, que é o raio incidente na troca do dióptro, na troca dos meios. Nesse momento vai aparecer uma reta normal perpendicular à superfície e um ângulo de incidência. Uma parcela desse raio incidente, ele vai ultrapassar os dois meios, ou seja, ele vai passar para o ar. Esse raio que passa para o ar é chamado de raio refratado. Mas não se esqueça, toda vez que eu tenho refração, no ângulo ali, né, onde eu tenho o raio refratado e anormal, aparece o ângulo de refração. E toda vez que você tem refração, também você tem o fenômeno da reflexão, ou seja, uma parte da luz vai voltar. A parte da luz que retorna forma um ângulo ali chamado R', que é o ângulo de reflexão. Consequentemente, nós temos a altura da haste, a altura total ali de 2,5 metros, e então eu lembro que I é o ângulo de incidência, R1 é o ângulo de refração e R1' é o ângulo de reflexão. Mas e se eu consigo ver mais alguma coisa, significa que eu tenho que considerar que a luz ela está partindo de um ponto um pouco mais alto da haste. Então, se eu tenho a haste, conforme eu vou enxergando ela, cada mais pedaços visíveis da luz indica que ela está subindo ali. Concorda? Então, continuando lá, ó. Olhando, portanto, você percebe aqui, ó. Esse pedaço agora é o pedaço visível da luz. Mas com isso, o raio incidente ele se deslocou, ele se afastou aqui da normal. Se ele se afastou da normal, eu tenho um novo ângulo de incidência. E de acordo com as regras da refração, quando o ângulo de incidência aumenta, o ângulo de refração, ao passar do meio mais refringente para o meio menos refringente, também aumenta, se afastando da normal. Então, o ângulo de refração 2 aqui, ó, ele aumentou. Percebe? Vou voltar lá para você, tá certo? Presta atenção ali no texto. Ele vai estar voltando para você ali, ó. Olha lá. Ele estava assim, um ângulo saindo do meio mais para o meio menos, ele se afasta da normal. Mas ele ainda tem uma parcela visível. E o texto fala até onde, né, eu consigo enxergá-lo. Para isso, eu vou aumentar um pouquinho mais o pedaço visível. Olha lá, ó, subiu mais um pouquinho. Como você pode perceber, o ângulo refratado agora se afastou mais ainda da normal e ele está quase em cima da superfície da água. Então isso cabe mais, Brasil, cabe mais, Brasil. Vamos lá, sobe mais um pouquinho esse raio incidente. E subindo mais um pouquinho o raio incidente, você vai perceber que o raio refratado atinge aproximadamente ou igual a 90 graus Celsius. Ou seja, se eu aumentar um pouco mais esse ângulo de incidência, ninguém vai ver a luz passando, porque daí ela vai bater e voltar. Reflexão interna total. Lembrou? Então, esse ângulo de 90 graus, o ângulo de refração, igual ou muito, muito, muito próximo de 90 graus, ele indica para mim que eu cheguei no meu limite de refração. Mais que isso, eu só terei reflexão total. E aí, quem estiver fora da água não verá a luz. Entenderam? Logo, esse ângulo que eu tenho ali, o ângulo incidente 4, ele passa a ser para mim o meu ângulo limite, que eu chamo de L. E eu lembro da física que o seno do ângulo limite, ele vai ter uma fórmula para isso. E se você prestar bem atenção, e eu quero que você note bem isso, ele forma um triângulo ali, concorda? Viram lá o fundo do triângulo e, consequentemente, eu tenho a fórmula do ângulo limite. Como que é o ângulo limite mesmo? É seno de L igual a índice de refração do meio menor sobre o índice de refração com o meio maior. Nesse caso, o texto está falando para mim que a água vale 4 terços e o ar vale 1. Ou seja, ele está sugerindo para mim que a água é mais refringente. Vamos continuar a análise nossa ali. Sabendo disso agora, eu posso perceber, olha lá, ó, o quanto é esse triângulo. Preste atenção ali, ó. O tamanho da bola, o raio da bola, é exatamente o cateto oposto
do nosso triângulo formado. E aquela haste 2,5 metros, o cateto adjacente, ele passa a ser os 2,5 metros que eu tinha, menos a parte visível. Vamos reconferir, ver de novo ali, ó. Então, eu tenho aqui nesse canto, observe lá, ó, o percentual visível, que é esse pedaço. Eu tenho o raio da boia, que é exatamente a medida do meu cateto oposto ao ângulo limite. E esse cateto adjacente inteiro aqui, ó, ele mede 2,5, mas o cateto do meu triângulo adjacente, ele não é tudo isso, ele é só um pedaço. Que pedaço? Os 2,5 metros da nossa haste, menos o pedaço visível. Por isso que ficamos assim, olha. Ficou nítido para você? Agora eu vou tratar esses valores matematicamente. Para isso, eu vou começar aqui pelo meu triângulo que eu obtive. Você concorda com as medidas? Cateto adjacente 2,5 menos x e cateto oposto 2,26. Ora, mas quem é na matemática a relação entre cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Lembra que ele deu essa dica lá no texto, que é a tangente de 48,6? Pegou a referência? Então aqui ele vai estar trabalhando com você a questão do tangente. Vamos organizar lá, ó. Eu lembro especificamente que a tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre adjacente. O alfa, nesse caso, é o meu ângulo limite, então o cateto oposto 2,26, o adjacente 2,5 menos x. Substituindo na fórmula da tangente, eu chego nisso aqui. Perfeito? Só que tem um problema nessa fórmula. Eu não tenho o valor do ângulo L. Eu quero o valor do x. Percebam, eu cheguei no que o exercício quer. Ele quer o valor do x da parte visível. Eu consegui a incógnita já. Entretanto, para terminá-la, eu tenho duas incógnitas. O x, que é o que me interessa, e o ângulo limite, o L, que eu não tenho ainda. Aí eu lembro da física. O ângulo L é o ângulo limite. O ângulo limite é seno de L igual a n menor sobre n maior. Então, se eu aplicar os meus conhecimentos de física aqui, eu vou lembrar disso. E quem que é mesmo o n menor? É 1. E quem que é o n maior? É o 4/3. Síntese de onde saíram esses valores? Saíram do texto. Lembra que o texto me falava isso? Aplicando na fórmula, eu tenho que o seno do L é o inverso de 4/3. Aqui tem dois jeitos para você fazer. Tem dois jeitos. O da leitura, 1 sobre 4 sobre 3, você lê o inverso de 4/3, ou seja, inverter 4/3. Ou então você aplica a regra matemática que diz que na divisão de frações você conserva a primeira e multiplica, invertendo a segunda. Então 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4, eu tenho 4/3. Só que agora eu quero o quê? Eu quero o ângulo. Observem que eu quero a operação inversa, eu não estou pedindo o seno do L, eu preciso do ângulo L. Para encontrar o ângulo L, nós vamos aqui e trabalhamos com o arco do seno. Sim, a operação inversa. Eu passo o seno para o outro lado, né? E isso vai me dar aqui, ó, 0,75. Sim, mas por que você transformou de 3/4 que estava ali para 0,75? Qual o objetivo disso? Lembre-se do texto. O texto falava para mim que 0,75 é o seno de 48 e não o seno de 3/4, perceberam? Então, se 0,75 eu sei que o seno vale 48 graus, o arco do seno de 75 só pode ser 48,6 graus. Matou, acabou o exercício. Você já sabe que a tangente de L em função de x, e você sabe que L é 48,6. Agora é só fazer uma substituição na outra. Ou seja, a partir de agora aqui, ó, eu tenho duas informações. Eu tenho tangente de L em função de x e tenho L. A equação 1 e a equação 2. Matemática básica, né? Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso ter duas equações. Guarde bem isso, duas incógnitas, no mínimo duas equações, para ser um sistema possível e determinado. Substituindo ali, então, né, como que vai ficar essa substituição para você ali? Vamos acompanhar comigo.
Substituindo a equação 2 na 1, concorda? Mas quanto é mesmo o tangente de 48? O texto diz que vale 1,13, então vai ficar aqui. Agora eu peço a você que olhe com atenção os valores. Preste atenção nos valores, meu amigo. 1,13, 2,26. Você percebe que um valor é o dobro do outro? Então eu posso simplificar. Se eu simplificar tudo por 1,13, 1,13 por 1,13 dá 1 e 2,26 por 1,13 dá 2. Agora, multiplicando cruzado esses carinhas, eu fico com este valor que você está ali. Aplicando a distributiva 1 vezes 2,5 vezes menos x, eu vou ficar assim. E agora o que eu faço? Eu quero saber o valor do x. Pronto. É verdade. 2 menos 2,5 dá menos 0,5. Então eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. E encontrei aqui. Acabou o exercício. Não acabou. Lembre-se que o texto ele está pedindo para você a porcentagem, o valor máximo na porcentagem. Aí você aplica uma regrinha de 3 básica. Se 100% é a lâmpada toda, que é 2,5, quanto de porcentagem de altura é 0,5? Pegou? E agora, multiplica cruzado. Fácil até aqui? Tranquilo? Cálculozinho básico de porcentagem, você concorda? Continuando lá, multiplicando cruzado, então agora você vai ter 2,5 vezes H, 100 vezes 0,5, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 50 divididos por 2,5 dá 20. Como eu já estou trabalhando em porcentagem, então a resposta fica 20%. Tcharam! Acabou o exercício. Falei que você ia achar fácil. Gostou? Exercício bem tranquilo. Mais um detalhe importante, quando você está fazendo uma questão da Unesp, preste bem atenção nos valores que eles informam. A Unesp ela tem uma característica de exigir que o aluno tenha domínio da matemática e da física e da interpretação do exercício. Olha que mania feia. Onde já se viu um vestibulando ter que dominar conhecimentos básicos de matérias? É sacanagem, não é verdade? Espero que você tenha gostado dessa resolução. Se você gostou, deixa ali seu like, não esqueça, é muito importante para o meu canal. Inscreva-se, inscreva-se e clica no sininho de notificações para receber informações de cada novo vídeo que eu coloco aqui. E se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. Nem diz um outro rapaz, um outro canal muito legal que eu gosto, né? Assim você vai deixar os caras com bastante raiva de ter que aprender física. Tá certo? Um beijo no coração de vocês e até mais, galerinha. Tchau, tchau.